Amigos, a Bíblia diz que no início a humanidade tinha comunhão face a face com Deus. Mas hoje, infelizmente, nós somente podemos imaginar como isso era, pois, como está escrito, após o pecado, ninguém jamais viu a Deus, conforme está em João capítulo 11, versículo 18. E certamente todo o verdadeiro cristão tem esse anseio de poder ver face a face o Criador e não ser consumido ao mesmo tempo. Bom, a verdade é que após o pecado, essa comunhão íntima que nós tínhamos com Deus, ela foi então quebrada, meus amigos. A Bíblia diz no livro de Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Veja, amigos, Deus conhece a dor da separação, porque Ele também foi afetado pelas consequências da nossa transgressão. E Deus está então ansioso para se livrar definitivamente do pecado, porque somente assim poderá se cumprir as palavras daquele hino, o qual diz: face a face eu hei de vê-lo. Somente quando o pecado for completamente erradicado das nossas vidas, é que Cristo poderá nos ver então face a face novamente. Veja, Deus teve que elaborar um plano de como Ele poderia retirar o homem da fossa do pecado e colocá-lo diante da sua glória novamente. E nesse momento eu quero então refletir rapidamente sobre como nós podemos, pelo poder de Deus, é claro, ter uma completa vitória sobre esse desastre que é o pecado. Mas, antes de saber como obter vitória sobre o pecado, nós devemos entender o que é pecado. E a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. Pois, de fato, o pecado é a transgressão da lei. 1 João, capítulo 3, versículo 4. A palavra de Deus é muito clara em dizer que pecado é a transgressão da lei. Mas, quando nós lemos o capítulo 14, versículo 12 do livro do Apocalipse, ali nos é dito: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Sendo assim, as Sagradas Escrituras nos deixam claro que haverá no fim dos tempos um povo sobre a face da terra que guarde verdadeiramente os mandamentos de Deus, não apenas professem a vigência da sua lei, mas que realmente guardem a lei do Senhor. Veja, guardar os mandamentos de Deus, irmãos, é justamente o oposto de quebrar a lei de Deus. Sendo assim, se quebrar a lei significa ser derrotado pelo pecado, então guardar a lei significa obter vitória sobre o pecado. E, irmãos, Deus deixa claro que haverá um povo que terá a fé de Jesus e que obterá então a vitória sobre o pecado. Mas como Deus realizará essa proeza na vida de homens e de mulheres tão degenerados e que constantemente estão transgredindo a sua santa lei? Bom, logo após a saída do povo de Deus da escravidão do faraó, o Senhor proclama estas palavras ao seu Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Êxodo capítulo 20, versículo 2. O Egito representa a servidão, a escravidão, e Deus, com mão forte, retirou o seu povo daquela terra. E logo após o Senhor os levar para o deserto, a primeira coisa que Ele faz é mudar a sua dieta. Logo após isso, Ele também introduz um ministério de cooperação, pois quando Moisés era ajudado a manter o cajado erguido, então o povo de Deus avançava e ganhava a batalha. Logo em seguida, através do sogro de Moisés, Deus então ajuda a estabelecer ministérios entre o povo, de maneira que todos pudessem estar trabalhando e também cooperando uns com os outros. E logo depois, ele também estabelece um concerto eterno com o seu povo e entrega a lei, tanto cerimonial como a lei dos 10 mandamentos.
E mesmo depois destas e de outras coisas, as quais Deus gradativamente e progressivamente foi concedendo e revelando aos israelitas, ainda assim, eles não compreendiam quase nada a respeito do verdadeiro plano de Deus para eles. Então, em Êxodo, no capítulo 25, Deus estabelece o santuário, dizendo: "E me farão um santuário, e habitarei no meio deles." Amigos, embora Deus se manifestasse de maneira grandiosa aos israelitas ao retirá-los do Egito e conduzi-los até o Monte Sinai, e embora ao dar ele a lei tenha então manifestado a sua glória e também o seu terrível poder, isso não era suficiente para que o plano de Deus se cumprisse na vida dos hebreus. As manifestações visíveis de Deus e o declarar a lei diante do seu povo e mesmo escrevê-la em tábuas de pedra não eram suficientes para que o plano de Deus se cumprisse em seu povo. Por isso, ele estabeleceu o santuário para que ele pudesse habitar no meio deles. Contudo, o significado em hebreu de habitar no meio deles vai mais além e quer dizer habitar dentro deles. Na verdade, Deus ele estabelece o santuário a fim de que o povo pudesse aprender que Deus queria habitar no meio do coração de cada um deles, meus amigos. Também, mais à frente, no capítulo 29 do livro de Êxodo, no versículo 45, Deus repete esse desejo de estar habitando no meio do seu povo, pois ele diz o seguinte: "E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus." Então, quando nós vamos a 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 16, nós podemos ver que Deus amplia esta visão, pois ali está escrito, irmãos: "Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo." Veja, amigos, o santuário sempre foi uma ilustração de como Deus desejava, acima de tudo, habitar no meio do coração do seu povo. E em 2 Coríntios, isso é então ampliado. E se o povo não havia compreendido que o santuário no deserto era também uma ilustração de cada um dos crentes, agora, com essas palavras de Paulo, Deus deixa claro que o que ele realmente deseja é habitar no meio de cada santuário móvel que somos cada um de nós. Bom, é provável que todos nós já havíamos entendido que Deus realmente deseja morar em nós. Mas como podemos ter certeza que Deus tenha então conseguido essa proeza em nossas vidas? Veja, se nós formos até 1 João, no capítulo 4, versículo 8, vamos ver que ali está escrito o seguinte: "Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor." Amigos, se ainda não amamos a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, é porque o Senhor ainda não pôde operar em nós o seu grande desejo de habitar em nosso coração. Pois, sendo Deus amor, se nós verdadeiramente não amamos, é pelo fato do Senhor não estar habitando neste santuário. Bom, Jesus disse que se amarmos a Ele, guardaremos os seus mandamentos. E é óbvio que só poderemos amar a Jesus se o Espírito Santo de Deus estiver habitando nesse santuário. Porque, sendo o Espírito de Deus amor, então poderemos amar a Cristo. E sendo o final da lei o amor, como está escrito, então isso significa que quando Deus realmente habita nesse santuário, amigos, nós guardamos a lei, pois amar é guardar a lei. Irmãos, a essência do caráter de Deus é amor. Portanto, quando verdadeiramente amarmos, podemos estar certos de que estamos alcançando a vitória sobre o pecado. Diz a palavra de Deus: "Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós." Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar fruto, se não permanecer em mim.
João 15, versículo 14, ou melhor, versículo 4. Veja, a videira verdadeira é o amor. E se dizemos crer na verdade presente e não estamos dando verdadeiramente o fruto do amor, meus amigos, então ainda não somos verdadeiramente cristãos, mas somos mentirosos, porque quem realmente ama, quem realmente crê na verdade, permanece na videira. E se estamos na videira, é inevitável que amemos como Jesus amou, pois o ramo, que somos nós, não produz amor de si mesmo, mas tão somente ele manifesta o fruto do amor, o qual está dentro da videira verdadeira, que é Jesus. Amigos, a vitória sobre o pecado, de uma maneira simples de se entender, é permitir que Deus habite constantemente e ininterruptamente em nosso coração, de maneira que não sejamos nós que vivamos, mas sim Cristo que viva em nós, venha a manifestar-se na nossa vida em constantes atos de amor. E aquele que ama obtém a vitória sobre o pecado, porque se ele ama, quer dizer que Cristo está nele. E se Cristo está constantemente nele, então tal pessoa não pode ser derrotada pelo pecado, pois não é mais ela quem vive, mas tão somente Jesus, o qual habita no santuário humano, é quem vive nessa pessoa. Bom, talvez isso pareça um pouco complicado, mas simplificando, aquele que deseja obter a completa vitória sobre o pecado precisa desistir de viver a sua própria vida e permitir que Cristo viva a vida santa dele dentro de nós. Queremos obter vitória sobre o pecado, meus irmãos? Então devemos voluntariamente ser escravos de Cristo, abrindo completamente mão da nossa vontade e permitindo que somente a vontade dele, a vontade de Jesus, prevaleça em nossas vidas. E a vontade de Deus é esta: o amor. Amigos, o antigo Israel viu as manifestações divinas, recebeu as instruções de como organizar a sua igreja, ouviu a lei, recebeu o plano da vitória por intermédio do santuário, mas mesmo assim não entendeu o propósito de Deus para o seu povo, o qual era manifestar o seu amor por intermédio dos santuários móveis, que são os filhos de Deus, os quais compõem a igreja de Deus. E desde 1844, Deus tem manifestado a sua glória. Ele tem estabelecido essa igreja. Ele tem entregado a nós a sua santa lei e tem nos dado a visão correta do plano do santuário. Mas como o antigo Israel, nós ainda não entendemos na prática qual é o plano de Deus para a sua igreja, o qual, na verdade, consiste em revelar o seu amor ao mundo por intermédio dos seus santuários móveis, que somos nós. E assim, pregando através do amor, o verdadeiro evangelho eterno, virá o fim. Bom, meus irmãos, quando nós realmente entendermos isto, então nós estaremos prontos para receber o selo de Deus, darmos um alto clamor, permanecermos de pé no tempo das pragas e sermos finalmente transladados na volta do Senhor Jesus Cristo. Meu desejo é que o Espírito de Deus nos guie a toda a verdade, para que em breve sejamos os veículos de amor, os quais estarão como Enoque, prontos para serem transladados da terra e levados aos céus. Um grande abraço a todos vocês, meus amigos, e até a próxima.